Damares Alves tem que ser presa, e se as instituições de justiça nesse país forem sérias, Bolsonaro também vai ser punido. Vai ser um grande escárnio nacional se Bolsonaro, Damares, General Augusto Heleno não sofrerem punições depois de eles terem permitido a crise humanitária na região norte com os povos originários, porque sim, eles permitiram e agora está provado. A imprensa teve acesso ao maior relatório da história feito pela FUNAI, mostrando o desastre na região norte. Sabe o que o governo Bolsonaro fez? Engavetou e não fez absolutamente nada. Nós já sabíamos que o governo tinha consciência de tudo o que estava acontecendo porque emitia relatórios falsos para a ONU, mas agora esse relatório é a prova cabal que o governo permitiu o desastre e precisa ser punido. Coloque nos comentários, você concorda comigo que o governo Bolsonaro, Damares e o general Augusto Heleno precisam ser punidos? Você quer que Damares seja presa por tudo que ela fez durante o governo Bolsonaro? Se você concorda comigo e quer ver Damares, Bolsonaro presos, deixe o seu like e também se inscreva no canal. Na época que Damares era ministra do governo Bolsonaro, a FUNAI era de responsabilidade dela, do Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher. Portanto, toda a segurança dos povos indígenas era de responsabilidade de Damares. Essa situação que acabou estourando no início do governo Lula, portanto, é culpa da Damares, porque ela não fez nada para impedir que isso acontecesse. Ah, mas Damares não ficou até o final do mandato. Sim, você tem razão. Damares saiu ali no final de março, início de abril, para disputar o Senado, mas ela permitiu, com a omissão dela, que a situação de calamidade se instaurasse na terra dos povos originários na região norte, mais especificamente em Roraima. Portanto, Damares possivelmente prevaricou, porque ela recebia dados do Ministério Público Brasileiro e mais ainda, ela recebia informações da comunidade internacional. A ONU enviou relatórios para Damares alertando sobre a situação dos povos originários aqui no Brasil. E sabe o que Damares fez? Não fez absolutamente nada. Por isso é necessário nós abrirmos um processo contra Damares para verificar a prevaricação dela, porque essa omissão de Damares custou vidas de pessoas inocentes. Por conta dessa atuação do governo Bolsonaro como um todo, de permissibilidade com o garimpo ilegal. E graças à atuação da Damares, nós tivemos o relatório da FUNAI em agosto de 2022, que é simplesmente chocante. O relatório da FUNAI foi o relatório mais completo que o órgão já expediu em toda a sua história. É um relatório que o UOL teve acesso que mostra em detalhes a situação dos povos Yanomamis após a passagem de Damares. Então eles mostram com fotos e o presidente da FUNAI solicitou ajuda ao Ministério da Justiça para ver uma operação da Polícia Federal naquela área para combater aquela situação que estava já beirando o desastre. E sabe o que o Ministério da Justiça fez? Nada. O Ministério da Justiça pegou esse relatório solicitando reforço policial por parte da FUNAI, solicitando uma operação da Polícia Federal e arquivou 48 horas depois que o relatório foi recebido pelo Ministério. E sabe por que o Ministério da Justiça fez isso? Para não atrapalhar a campanha de Bolsonaro, porque o relatório, o pedido da operação foi feito em agosto de 2022, logo no início da campanha Bolsonaro. Bolsonaro não queria afetar a sua campanha contra Lula com a situação dos povos originários, porque o governo Bolsonaro foi um governo que propagou o garimpo ilegal na região norte, todo mundo sabe disso. O governo Bolsonaro promoveu a destruição dos povos originários. Ora, é só pegar o orçamento que foi enviado para a saúde indígena. De 2019 até 2022, todo o orçamento do governo federal foi enviado para a saúde indígena. Mas foi bem utilizado? Claro que não. Responsabilidade de Damares. Ela que tinha que ver, ela que tinha que fiscalizar isso e ela não fez absolutamente nada. O dinheiro para combate, para a melhoria da saúde indígena, o que era feito? Era desviado. Ia para ONGs, ia para empresas que não prestavam o serviço adequado. Nós tivemos a informação no início do ano que uma ONG religiosa recebeu dinheiro, contratou médico que não pisou nas terras indígenas. Por quê? Porque havia dentro do governo Bolsonaro toda uma disposição para exterminar os povos daquela região, favorecendo assim o garimpo. Houve um boicote, pessoal, nítido do governo Bolsonaro, porque o Ricardo Salles e também o general Augusto Heleno promoviam o garimpo. Em 2021, lá no início de dezembro, o general Augusto Heleno fez uma autorização para exploração de garimpo na Amazônia que nós nunca tivemos na história do nosso país.
E aí o general Augusto Heleno, na hora que foi confrontado com essa coisa, não, é normal, normal. Ele foi um propagador do garimpo ilegal. E no início do ano, quando ele foi cobrado pelo desastre humanitário na terra indígena, sabe o que ele falou? Não, ele começou a dar chilique. Mas todas as vezes que nós tínhamos algum tipo de audiência com garimpeiros lá no Palácio do Planalto, ou alguma visita de Bolsonaro na região norte que envolvia garimpo, quem estava junto com o Bolsonaro? O general Augusto Heleno e o Ricardo Salles. Ricardo Salles, que em 2020 demitiu o presidente do IBAMA após uma operação do IBAMA contra o garimpo ilegal. Eles sucatearam o IBAMA, eles acabaram com os órgãos de fiscalização para favorecer assim o garimpo ilegal. É só você pegar os dados do governo Bolsonaro do combate ao garimpo. Houve uma queda e um avanço do garimpo, a destruição dos povos indígenas. Houve algo completamente deliberado e o governo sabia disso tudo. Tanto que sabia que mandava dados falsos para a ONU. Nós ficamos sabendo, o Jamil Chad do UOL trouxe a informação para nós. Uma vergonha é o que aconteceu. O governo Bolsonaro manipulou os dados, enviou para a Organização das Nações Unidas e o pessoal da ONU pegou e falou assim, não, esses dados são falsos. Gerou um mal-estar imenso na época que Damares e o general Augusto Heleno eram responsáveis por essa situação. Olha, foi uma grande vergonha, porque a comunidade internacional sabe o que o Bolsonaro fez. Tanto que enviava relatórios, enviava dados e alertava o governo federal sobre o que estava acontecendo. Tanto que agora uma representante da ONU virá ao Brasil para averiguar o que de fato aconteceu agora com a saída do governo Bolsonaro. E antes que alguém fale o seguinte, não, mas isso era muito restrito, né? Era restrito a Damares, era restrito ao Augusto Heleno. Não, porque o general Hamilton Mourão, que era o presidente do Conselho da Amazônia na época do governo Bolsonaro, Hamilton Mourão, vice-presidente, também sabia dessa situação. 2 semanas após o engavetamento do relatório feito pela FUNAI, ou seja, por volta ali de agosto, setembro de 2022, em reunião no Conselho Amazônia, o Hamilton Mourão comentou sobre o que estava acontecendo na terra indígena e alertou sobre o perigo que a situação poderia se transformar. Nós tínhamos representantes do Ministério da Saúde naquela reunião, Ministério da Justiça naquela reunião, o Ministério da Justiça que poderia ter deflagrado a operação policial e nada fez, e também o general Augusto Heleno. Ricardo Salles também esteve presente. Sabe o que eles fizeram? Nada. Eles ficaram em silêncio. E sabe o que o Mourão fez? Absolutamente nada também. Mourão só falou, não, nós não tínhamos dinheiro para fazer essa operação porque era época de campanha, então isso ia demandar muito recurso. Então deixou aquelas pessoas perderem a vida. Então todo o governo Bolsonaro tinha ciência disso. O governo Bolsonaro atuava para propagar o garimpo ilegal. Atuava pela destruição e pelo extermínio dos povos originários naquela região, principalmente em Roraima. E é por isso que Bolsonaro vai sim ser punido na Organização das Nações Unidas. Como nós sabemos, já até fiz vídeo, link aqui no card, Bolsonaro será denunciado na ONU. Quando acabar essa inspeção aqui no nosso país, que vai começar agora no início do mês de maio, vai ter umas 2 semanas que essa representante da ONU virá aqui para ver o que aconteceu, nós teremos uma denúncia contra Bolsonaro na ONU. E essa denúncia tende a ir para a Haia. E o Tribunal Penal Internacional em Haia pode aceitar e abrir um julgamento contra o Bolsonaro pelo extermínio dos povos originários aqui no Brasil. Nós temos que acompanhar de perto essa investigação, porque você sabe que Bolsonaro vai depender muito da opinião internacional para escapar da prisão aqui no Brasil. Mas, como nós estamos vendo, a batata do Bolsonaro está muito quente na opinião pública internacional. E eu espero de verdade que Bolsonaro, Heleno, Damares, todos eles sejam punidos e muito bem punidos por tudo que eles fizeram.